Agora vamos falar de um caso que os brasileiros não conseguem esquecer. O assassinato da advogada Mércia Nakashima, em Guarulhos, Grande São Paulo. O principal acusado está solto. É um ex-namorado dela, Misael Bispo de Souza. Como esse homem vive hoje? Será que ele consegue trabalhar normalmente? E por que ele ainda não foi preso? O repórter Valmir Salaro tem essas respostas. Para a polícia, este homem é o assassino de Mércia Nakashima. Mas 3 meses depois do crime, Misael Bispo de Souza, advogado, leva uma vida normal. Quando chegar de serviço. Tá bom. Vai no fórum e continua morando no mesmo lugar. Mas na casa da família de Mércia, a vida mudou muito. Nós estamos presos, nós ficamos dentro de casa, nós não podemos circular porque temos medo de encontrar com ele. Encontramos o ex-namorado de Mércia sexta-feira passada, perto do escritório dele, especializado em questões trabalhistas, na periferia de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele não quis muita conversa. Como é que está seu dia a dia? Não, espera um pouquinho. Se desligar as câmeras, a gente vai conversar, porque não é bem assim. Misael estaciona um pouco mais adiante e nem chega a descer. Você perdeu alguns clientes? Não deixa de perder, claro, né? Antes da entrevista, Misael tinha ido a esta empresa para trocar o rastreador do carro. Misael queria um relatório sobre esse possível defeito do rastreador. A empresa se negou a fazer isso. E foi justamente esse equipamento que levou a polícia a descobrir que o carro de Misael ficou parado mais de 3 horas em frente a este hospital no dia do desaparecimento de Mércia. Misael diz que nesse período teve um encontro amoroso dentro do automóvel. Mas a polícia não acredita nessa versão, já que a suposta mulher nunca apareceu. Segundo as investigações, nessas 3 horas o carro, na verdade, ficou vazio porque Misael estava em outro local matando Mércia Nakashima. Esta semana, um laudo do Instituto de Criminalística de São Paulo trouxe novas evidências contra ele. Peritos encontraram na sola de um sapato de Misael uma alga compatível com uma espécie que existe na represa de Nazaré Paulista, onde o carro e o corpo foram encontrados 19 dias depois do desaparecimento. Comprova que ele entrou na água para poder empurrar o carro. Também foram encontrados 41 CDs, 19 com temas relacionados à advocacia e 22 de música. Tem 2 CDs, um da cantora Beyoncé e um da dupla Vitor e Léo, havia uma frase: para Mércia, com carinho, Bispo. O ex-namorado se chama Misael Bispo de Souza. No CD da dupla sertaneja também estava escrito: um dia, seus pés. É uma referência a esta música. Um dia aos seus pés foi me levar. Os peritos também descobriram como Mércia foi morta. Era ela quem dirigia o carro. O banco do motorista estava posicionado a 59 centímetros do volante, compatível com a altura da advogada, que tinha 1,55 m. O assassino estava ao lado. Segundo os peritos, o banco do passageiro estava no último estágio dos trilhos, a 88 centímetros do encosto. Uma indicação de que alguém maior que Mércia estava sentado ali. A advogada foi baleada a curta distância, dentro do carro. O câmbio estava desengatado e o freio solto, facilitando que o veículo fosse empurrado para a represa. Baleada, Mércia desmaiou e morreu afogada. Para a polícia, Misael é o assassino. Eu não tenho dúvida, desde o primeiro dia que eu vi ele na minha delegacia, quando eu fiz uma pergunta para ele, quem poderia ter sumido com a Mércia? E ele olhou para mim, assustado, e começou a chorar. Eu já vi que ele estava mentindo. Segundo a perícia, o sapato de Misael foi entregue limpo e lavado. Mesmo assim, foi possível identificar, além da alga, vestígios de sangue e de osso. Mas devido à pequena quantidade, não foi possível fazer o exame de DNA, ou seja, não dá para afirmar que são de Mércia. Ele já foi indiciado e denunciado à justiça. Atendendo a um pedido do Ministério Público, um juiz de primeira instância determinou, em 2 ocasiões, que o acusado fique preso até o julgamento. Mas a desembargadora Angélica de Almeida, de uma instância superior, o Tribunal de Justiça de São Paulo, decidiu mantê-lo em liberdade. Uma decisão importante sobre o caso deve sair em 2 semanas. Além de Angélica de Almeida, outros 2 desembargadores vão determinar se Misael poderá responder ou não o processo em liberdade.
Ao Fantástico, o doutor Bispo, como costuma se apresentar, diz que está ajudando os advogados dele na estratégia de defesa. Você tem receio de ser preso, Misael? Sou inocente, confio na justiça. Em crimes como o assassinato de Mércia, a pena pode chegar a 30 anos de cadeia. Vai ser um consolo, saber que não vai ficar impune.